Oi, pessoal, eu sou a Carla do LS Jack. Putz. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, o nosso retorno, porque a gente vai conversar sobre a origem, o impacto, as controvérsias e as recentes mudanças envolvendo a Pitchfork. Afinal, a gente vai conversar sobre como a Pitchfork se transformou em um dos maiores, se não o maior site de música dos nossos últimos anos internéticos. Certo, meus amigos que estão voltando de férias aqui hoje? Uau! Certíssimo. Mas antes, o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. E além disso, se você nos ama, se você nos apoia, você pode doar em padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 você colabora para nossa manutenção aqui, para a existência desse podcast. E para ganhar brindes gostosíssimos, que fizemos camiseta no passado e agora fizemos o bonezinho novo, certo? E além disso, a gente grava vários episódios com bastante antecedência. Enquanto, teoricamente, a gente estava de férias, o Kleber nos colocou para trabalhar. E já tem vários episódios prontos, disponíveis para os nossos apoiadores com bastante antecedência. E eles também podem assistir as nossas gravações. Hoje a gente está com a sala cheia, né, Kleber? Podem sim, olha quem tá aqui hoje. Gabriel Benevides, Pedro Coelho, André Matos, Bob Bach, Maria Lua, Guilherme Murozaki, Eduardo Távora, Henrique Almeida, Leonel Moura, Tuane Malman, Manuela Lima, Beatruzes, Jefferson Kozenieski e Gabriel Cordeiro. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast. Mais um ano aí, gente. Uau! Vamos falar sobre música, gente? Bora! Em fevereiro de 1996, quando a internet comercial começava a se popularizar aqui no Brasil, para quem usava os provedores como o ZAS e o UOL, o jovem Ryan Schreiber, de Minneapolis, nos Estados Unidos, havia acabado de se formar no ensino médio e começou a aproveitar do tempo livre nos finais de semana para alimentar o seu blog, que ele inicialmente batizou de Turntable. O Schreiber trabalhava em uma loja de discos no subúrbio ali de Minneapolis, e ele não tinha qualquer experiência profissional com mídia, com jornalismo, qualquer coisa do tipo, mas ele tinha um interesse muito grande em fanzines e outras publicações mais alternativas que ele tinha contato ali na época, além, obviamente, de consumir muito desse rock alternativo, da cena independente que estava rolando ali na época, né, no começo dos anos 90. O Turntable, ele era atualizado mensalmente com entrevistas e análises, porém em maio de 1996, o site passou a publicar diariamente e foi renomeado como Pitchfork, em uma alusão à tatuagem do Tony Montana, do filme Scarface. E aí também tem o conceito de Pitchfork, né, que é o rastel, o forcado. Também. De você meio que puxar e filtrar apenas as coisas que são realmente boas, né? A primeira crítica a ir ao ar escrita pelo Schreiber foi sobre o álbum Pacer, que é o único disco do Amps, que é um projeto paralelo da Kim Deal, que era integrante ali do Breeders, do Pixies, que estava dando uma época, o Breeders na época, né? E ela formou esse outro projeto paralelo, que por sinal é muito bom. E esse disco recebeu uma nota de 8.2, ou melhor, 82%, porque naquela época as avaliações da Pitchfork eram todas feitas em porcentagens e não em números decimais, como a gente conhece hoje. O texto da crítica tem 132 palavras e desse ponto em diante as análises críticas da Pitchfork passaram a ser o principal ferramenta de trabalho, a coisa que de fato seria o motor ali dessa publicação, desse veículo que era um blog, um site ainda muito incipiente. É muito legal você usar o navegador do Internet History, o Internet Archives, e buscar o visual da Pitchfork ali nos anos 90, que é muito caricato dos anos 90. Blogspot, assim, até pré, né? Total, tipo, bem pré. Eu acho que não existia Blogspot ainda, era uma coisa ainda muito mais mambembe. O blog vai ser uma coisa quase anos 2000 já.
E aí, em 2021, quando a Pitchfork completou 25 anos, e o próprio site lançou um especial chamado The History of Pitchfork Reviews, Section in 38 Reviews, ou seja, a história da seção de resenhas da Pitchfork em 38 resenhas, e o Schreiber disse: sempre planejei que a Pitchfork fosse centrada em resenhas. Eu já era um consumidor obsessivo de resenhas de disco, conversa unilateral. Eu sabia que não era um bom escritor e não tinha pretensões sobre isso, mas minha perspectiva era: tenho fortes convicções sobre música, me importo intensamente com isso e vou escrever como eu falo. E já sobre esse critério de pontuações que eles adotaram, que lembrando, avaliação de discos com nota não é uma criação da Pitchfork, nunca foi, isso é uma coisa que data desde os primórdios da crítica de mídia ali. Mas ele falou: eu gostei quando havia uma pontuação com a resenha, porque servia como uma porta de entrada, disse ele. Mas também pensei que se o site fosse diário, então seria necessário um sistema de pontuação mais amplo. Hoje em dia, estima-se que mais de 30 mil resenhas tenham sido escritas e publicadas pelo site. E a partir desse ponto, a Pitchfork foi crescendo aos poucos, ganhando relevância por meio de um sistema de indexação quase manual, trocas de e-mails e outras formas completamente rudimentares da internet dos anos 90. Lembrando que hoje, quando você vai... normalmente você faz um site, você vai fazendo links e o Google vai indexando o seu site ao longo do tempo com as pessoas compartilhando e linkando o seu site. Aqui não, você tinha que às vezes digitar, por exemplo, você ia no Yahoo da vida e você falava: olha, tenho esse site sobre música, e você meio que cadastrava o seu site lá para que as pessoas fossem encontrando na época, mas a Pitchfork foi se popularizando a partir desse ponto. Lembrando que o Google em si começou em 98, então... Exato. Essa coisa de indexar mais moderno, né, que a gente tem hoje, vai se consolidar depois ainda, então... Tem uma... Acho que isso é na Bis ou alguma outra revista, não lembro, do final dos anos 90, que eles publicavam, tipo, em algum canto, tipo, os sites dos artistas. Aí fulano, esses dias resgataram um print, era fulano de tal, lançou o site. Aí o link era, tipo, uma coisa absurda, um monte de número, que você tinha que ficar digitando, assim, catando milho pra poder digitar. Porque não era um link fácil de você acessar, né? E aí tinha algumas pessoas que eram meio que o radar buscando esses sites pra você poder acessar. Eu lembro que tinha nas bancas de revista, tipo, guias de sites, tipo assim, categoria música, daí, sei lá, site da MTV Brasil, site do... Eu já falei que o primeiro site que eu entrei na internet na vida lá em Templândia foi do El Chan, que a escola foi visitar e tava aberta lá, então eu entrei no site do El Chan. E aí, em 1999, o Schreiber muda para Chicago, Illinois, onde passou a ter uma cobertura ainda maior da cena local. Então, assim, é muito característico que a Pitchfork ele tem um olhar muito atento para a produção de Chicago, principalmente nos anos 2000. Vai falar bastante sobre Sufjan Stevens, sobre o próprio Kanye West, que é um artista de Chicago também. Então, vai ter esse enfoque ali um pouco maior. Em 2004, tem uma outra importante mudança, que o Schreiber contratou o Chris Kask como parceiro dele, que era meio que um subeditor ali, e eles passaram de atualizações esporádicas de uma programação imprevisível para uma oferta ainda mais ampliada, com 4 resenhas publicadas diariamente, reportagens, colunas projetadas e um conceito meio de revista online. Então, assim, aumenta ali a equipe editorial, eles começam a abrir espaço para que outros colaboradores possam participar. E por se tratar justamente de um veículo online, com acesso a um pouco maior a esses jovens jornalistas, jovens aficionados por música, começa a se criar uma característica muito forte da Pitchfork em relação a outras publicações, como a Rolling Stone, a NME, que é muito dessa questão de eles não têm esse apego ao clássico. Então, diferente dessas outras publicações que tinham assim um pezinho dependiam da grana das gravadoras para anunciar dentro das revistas, aqui eles tinham total liberdade editorial. Então, começa a surgir resenhas com notas baixíssimas para artistas tipo Bob Dylan, Rolling Stones e toda essa galera que as pessoas meio que... A gente até brinca que a NME, assim, qualquer hora tá dando um 10 para um disco que é mais ou menos. Ali eles não tinham esse filtro, assim. Então, meio que cria esse senso de identificação com esse público jovem de internet que estava cansado de ouvir essas velharias do rock sendo muito bem avaliadas, então eles traziam meio que um contraponto a isso nessa época. E eu acho muito impressionante que eles sobreviveram à bolha da internet, né? Que ali de 94 a 2000 ali, tinha muita gente colocando muita grana em qualquer site.com, era tipo... Você falava, toma dinheiro aí pra você produzir qualquer coisa. E aí, em algum momento, essa bolha simplesmente estourou, assim, tipo, implodiu porque não tinha, sei lá, não tinha o que fazer. E aí,
eu acho que até pela Pitchfork sempre ter esse olhar muito mais indie, né? Tipo, mais fora do... ali. Sim. Eu acho que eles sobreviveram por causa E disso, eu acho que assim. também por não oferecer um produto necessariamente, né? Porque os principais afetados da bolha da internet foram sites de vendas, principalmente a Amazon ali, que foi o grande elemento que levou ao estouro da bolha, né? Meus amigos, qual que é a relação de vocês com este site polêmico aí que divide opiniões? Renan Guerra, você é uma bicha Pitchfork? Viado Pitchfork aqui falando? Eu demorei muito pra passar a acompanhar as coisas deles, até porque a leitura deles em inglês não é sempre fácil quando a gente tá começando em inglês, porque eles usam muitas gírias, muitas expressões, às vezes eles Demais. juntam palavras. Isso era bem difícil no início, quando eu comecei a acompanhar a música. E eu então digo eu mais que eles inventam coisa ali também. Exatamente. Então, é que eles juntam palavras, eles criam novas palavras a partir dessas junções. Que é um tipo de leitura que é mais difícil quando você não tem o total conhecimento do inglês. Então eu demorei um pouco até começar a me acostumar a ler as coisas deles. Mas é algo que sempre teve no meu radar desde a fase que eu comecei a me interessar por música, ali no final dos anos 2000. Então foi algo que esteve ali na minha formação de um modo ou de outro. E você, Isadora Almeida, que é cria da MTV, mas como que foi seu contato com o Forcado? Então, eu sou, como posso dizer, meu primeiro contato, assim, com reviews e análises de música era mais com a NME. E aí, o New Music Express, né, britânico. Verdade, semanário. garota inglesa. Garota em British. Só Pagava que R$36 nas revistas importadas que tinha aqui, R$50. Uncut, Spin, Nossa. Rolling Stones. Quando eu era artista favorito, guardava ali as moedas, depois ia comprar na FENAC ou na Livraria Cultura. Caríssimas. Mas são relíquias, Nossa, só estão coisas muito bem que já não guardadas. existem mais, né? Exato, exatamente. Palavras Mas que só estão no Antigo Testamento. O nome já Exato. não existe mais. Só que estão muito bem guardadas. Vão voltar, acredito que vão voltar. E a Pitchfork sempre, pra mim, tava ligada a essa coisa de ser uma leitura, como o Renan disse, uma coisa mais difícil. Até os artistas eram uns nomes, tipo, que não existem essas bandas, sabe? E aí eu comecei a descobrir, a falar, não, deixa eu ver, isso aqui não existe? Não, calma, existe sim, deixa eu ouvir. E foi, acho que no final dos 2000, mas eu lembro que, assim, 2010 foi o ano que daí eu virei, tipo assim… A mesma coisa. Consumidora heavy user de Pitchfork, assim. E aí, bem, em 2012 eu entro na MTV e a minha pesquisa era muito pautada no que estava acontecendo na Pitchfork, principalmente porque eu fazia playlist de música alternativa, essas coisas, então me ajudava muito e preciso falar, né? Descobri muita coisa. Basicamente, o que eu sei pela Pitchfork. Olha só. E você, Nick Silva, que veio trabalhar na Pitchfork BR e o Monkey Bus? Eu acho que eu tô numa história meio parecida com a da Isa, assim. Pra mim, foi lá de 2010, 2011. Foi meio que quando eu comecei a me interessar muito por música e abri meu primeiro blog de música ali e tal. Então, foi uma das minhas fontes de pesquisa de como tentar começar a escrever, até porque eu não tinha… Era o SJC Music. eu não tinha muita noção, assim, de como começar. E fui começar pelo site um dos mais difíceis, né? De leitura e de sei lá, de profundidade e tal. Mas, enfim, era uma coisa de consumir diariamente, assim, de colocar no feed lá, naqueles feed reader, e ficar lendo todo dia as notícias e tudo mais, ficar acompanhando. É uma coisa que eu ainda faço hoje em dia, assim, né? Mas as resenhas meio que eu não lia todas. Essas eu ficava, tipo, só via as notas, via as coisas mais altas e começava Olha a ouvir ele. ou não. Aí, ó. Querendo ou não, é um bom filtro, né? Acho que a gente pode Sim. falar isso depois. Mas é isso, sim. Sei. Eu super me encantei, assim, com o formato deles, porque a maioria das coisas que me era ofertada na época eram blogs que eram muito caseiros, assim. A Pitchfork já nessa época tinha uma coisa que era uma estrutura profissional, assim. De fato, era um site que, sei lá, girava grana ali. Até porque um pouquinho depois eles foram fazer os festivais e tudo mais. Então era isso, assim,
Era ver que não era só alguém na casa ali fazendo uns textos, sabe? Tipo, adoro esse tipo de conteúdo também, mas eu via que existia uma coisa profissional. E acho que o Monkey Bus também começou bem nisso, assim, de já ter dinheiro envolvido, sabe? Não era também só um bando de adolescente meio que começando em casa, assim. E você, amigo Kleber? Então, eu sofro graves acusações diárias de que meu site é uma cópia da Pitchfork. E de certa forma ele é, mas não é diretamente da Pitchfork. Eu já falei aqui, eu li um site que se chamava Indie Nation, que era um blog aqui brasileiro que cobria indie. E aí eu me inspirei totalmente no modelo do Indie Nation quando eu fui fazer meu site. Depois que eu fui descobrir que o Indie Nation era meio que assim um clone da Pitchfork. Porque eu não tinha... tipo assim, eu lembro do Lúcio Ribeiro comentando listas, por exemplo, quando o Fleet Foxes foi eleito como número 1 e o Lúcio Ribeiro rebatia, né? Porque era na época da New Rave e o Lúcio estava em outra pegada. Então eu tinha um contato assim, mas eu nunca tinha parado para ler. E aí em 2010 tem uma crítica do My Beautiful Dark Twisted Fantasy do Kanye West, que foi um 10, e foi um 10 histórico, que era uma coisa assim que tinha todo um conceito. E eu lembro que parou o Twitter quando essa nota saiu. Então assim, eu falei, tá, mas o que é essa tal de Pitchfork que tá todo mundo comentando? E aí eu comecei a acompanhar e me encantei, de fato, eu acho o modelo, a estrutura, a coisa de ter a nota bem cravada lá em cima, o texto ser um texto que não é muito extenso, é um texto na medida certa, uma coisa que também me incentivou bastante, me encantou bastante. E pelos anos seguintes, eles viveram uma fase muito boa ali, que é a pré-venda que a gente vai comentar, porque eles tinham uma seção chamada Cover Story, que era aquelas matérias de capa. Perfeito. Boa. Muito e eu lembro que eles faziam um editorial muito incrível, que era uma sessão de fotos meio que móveis, assim. Eu lembro muito de uma matéria sobre a Bat for Lashes, que era do disco de 2012, que, tipo, tinha o texto gigante, era um puta perfil maravilhoso, É muito assim. bom, é muito bom. E aí você ia acompanhando a matéria e ela girando, e ela meio que ia dançando na página, assim. Eu falei, cara, isso é muito foda. Tipo, tinha uma linha editorial muito bem estruturada, assim. E eu acho que, querendo ou não, a Pitchfork é uma das poucas que bate no peito e fala assim, eu vou defender essa ideia aqui, sabe? Então, então, se a gente não sabe, né? Eu não sei. Bom, vamos lá. Mas é que assim, se eles não gostam de determinado disco, eles falam, não, a gente não gosta e a gente defende que não gosta. Não fica naquela coisa meio termo, assim, sabe? Que muitas vezes acontece. Eu já ouvi uma vez que a review é escrita pelo jornalista, só que a nota meio que passa pela editoria. Não é necessariamente o jornalista que escreveu que escolheu a nota. Confere isso, produção? Confere. Eles dão... É meio que, na verdade, uma somatória, né? Eles têm critérios de análise lá dentro, que é a mesma coisa que eu faço. Eu também tenho 5 critérios de avaliação. Com a sua banca. E aí... Mas, por exemplo, no caso deles, eu acho que faz muito sentido, é a nota do jornalista mais a nota do editor, e eles provavelmente devem ter uma terceira nota meio que pra média, assim. Mas eu acho que a palavra final é a do editor. Tanto que muitas vezes a resenha tá, tipo, sendo super elogiosa e a nota tá 7.3, sei lá, 6.8, né? Teve alguma jornalista que depois... Na época da Taylor Swift, né? Isso. Foi a Laura Snapes, não foi? O texto dela era elogioso. Depois ela veio falar, gente, eu não escolhi a nota. A nota. E aí, tipo, isso é meio complexo. Maluquice. Eu não sou grande fã das notas. Não é uma coisa que eu gosto. Não gosto disso em grande parte da crítica. Por exemplo, não sou fã do bonequinho sentado, levantando pra aplaudir do Globo. Não é uma coisa que eu gosto. Sim. E acho que em tempos de internet, isso criou um ranking meio absurdo. Que é tipo, isso pra toda a crítica cultural de forma geral. Por exemplo, sei lá, as pessoas ficam indo ver… Quando um filme estreou, eles ficam vendo o Rotten Tomatoes, porque tem 98% de crítica e isso diz que o filme é bom ou que o filme é ruim. Tem filmes maravilhosos, tem uma nota super baixa lá e tem nota boa. Porque é tipo uma média, e uma média pode ser burra de diferentes formas. Então eu acho meio complexo e acho que a nota não é a coisa que mais me agrada deles. Até porque, depois a gente vai comentar mais pra frente, tem vários casos em que a nota que eles dão é problemático, né?
Eu sou um defensor da nota e eu acho que quem não gosta Olha da nota ela. porque levou nota baixa. Aí digo, mas vamos lá, porque ao longo dos anos 2000, as opiniões da Pitchfork, elas ganharam uma maior aceitação cultural ali, até chegou num ponto de que alguns sites passaram a tratar a Pitchfork meio que como um barômetro da cena independente. Então, para onde que tá soprando o vento? Qual que é a nova tendência? Da onde que vem a nova cena musical fortíssima aí que tá rolando? E até algumas das críticas deles começaram a figurar nas contracapas de CDs, então materiais de divulgação tinha sempre meio que esse suporte da crítica, das críticas da Pitchfork. Até hoje, toda vez que a gente recebe um review, um disco com antecedência de imprensa internacional, vem sempre ali Rolling Stone, Stereo Gun, Pitchfork e PPP, os terminhos que eles ali usaram. Tipo aqueles negócios de filme, né? Tipo, o Renan maravilhoso, já teve por assim, não sei teve, quem. Renan? Você já não teve já texto em usaram, capa de sim. filme? Aí, ó, chique. Usaram divulgação de filme, Emovision usou. Acho muito chique isso. Chique. Mas eu não sei, eu acho que em processo de comparação, assim, eu acho que a Pitchfork meio que serviu como a Cream Magazine da nossa época, assim, tipo, dos anos 2000. Como a Rolling Stone, que foi pros anos 60, 70, que foi é pra Cream gente. Magazine, Assim. amigo? Aquele negócio de Nossa, rockão, assim, ouvi. A Cream, que era É tipo o Rolling Stone, as, só que mais exato, rockão, assim, tipo... Certo. E tem a zoeira que os jornalistas de lá, tipo... É meio que a parada do Almost Famous, assim, sabe? Tipo... Acho que era tipo uma fala bisa, sobre... assim, se for comparar. que são os mais Acho que é mais nerdão, tipo, que é mais true, assim, sabe? Seria mais true o negócio, enfim. E aí tem um fato que a partir dos anos 2000 também, muitos dos jornalistas que pesquisam música passaram a atribuir o impacto da Pitchfork à consolidação dessa cena musical dos anos 2000. Então artistas como Arcade Fire, Sufjan Stevens, Clap Your Hands, Say Yeah, Interpol, Broken Social Scene, todos esses nomes que eram mais alternativos, foram nomes que foram catapultados pela Pitchfork. Muitos acabaram tocando nos festivais da Pitchfork e depois foram incorporados pelas outras publicações e pelos outros veículos de comunicação. Então, por exemplo, The Shins é uma banda que meio que foi alavancada ali pela Pitchfork e depois foi circular nos outros festivais de música pelos Estados Unidos. E até nesse especial de aniversário de 25 anos do site, o Kevin Drill, né, que é um músico canadense integrante do Broken Social Scene, que eu amo, ele deu uma entrevista falando, tudo parecia alinhado. O Drill, na época, não tinha computador em casa, então ele foi até o computador do vizinho para acessar a internet, poder ler a crítica que escreveram sobre ele. E ele disse, eu fiz muitas entrevistas nos últimos 18 anos sobre isso mesmo e sobre ser chamado de queridinho da Pitchfork e tudo mais. E isso só ajudou. E o Brendan Cunning, que é parceiro de banda dele, falou, isso mudou nossas vidas essencialmente. Então, assim, a Pitchfork meio que botava os holofotes sobre umas bandas independentes em pontos muito específicos ali da América do Norte e que eram ninguém e que da noite pro dia começaram a se transformar em verdadeiros fenômenos. Uma das críticas mais importantes desse período é justamente o texto que o David Moore escreve pro Funeral do Arcade Fire e que vários veículos da época e pesquisadores de música atribuem como um ponto de virada da música dos anos 2000. Tanto no sentido de apresentar o Arcade Fire como esse novo conceito de indie, que não era mais apenas indie, era uma coisa mais grandiosa, era uma coisa mais bem elaborada. Não era mais indie rock, né? Tipo... não era uma coisa de nicho, assim, era uma coisa grande mesmo, né? Então eles passam a apontar isso e também a própria Pitchfork como um ponto de, olha, o que tá saindo dali tem coisa muito boa, a gente precisa começar a acompanhar o que esses caras estão recomendando, né? E aí tem um ponto bem interessante aqui, que em um artigo do Chicago Tribune de 2005, um funcionário da Merge Records falou, depois da crítica da Pitchfork, o Funeral ficou fora de catálogo por cerca de uma semana, porque recebemos muito pedidos de disco. E só um fato, o álbum levou nota 9.7 e foi o disco do ano em 2004. E aí nessa época, o Spence Carnhaber, da Atlantic, falou de uma coisa chamada o efeito Pitchfork, que é um conceito de que, tipo assim, o que a Pitchfork colocava como o Best New Music, eu acho que isso é outro ponto bem importante, que é esse selinho, assim, ó, o melhor da nova música, aquele selinho vermelho que eles começam a gravar em músicas e discos, acabou se transformando num selo meio que de qualidade. A partir de 8, né? A partir da nota 8. E de 8 pra cima, né? Que é o critério. Mas tem discos que são Best New Music com menos de 8. Inclusive, pesquisando, tem. Com 7.9 já tem. Ah, tá. E tem faixas soltas também, tipo singles. Sim, Best New Track. Também. Best New Track. Esse é Best New Track.
Isso é uma coisa que reverbera até hoje, porque se você acessa ali pitchfork.com.br, a slogan deles, né, é The Most Trusted Voice in Music. Então eles criaram esse conceito de, olha, o que a gente vai te mostrar é muito bom e é o que vai continuar reverberando daqui pra frente. Você pode acreditar porque tem pesquisa, né? Acho que é muito isso, assim. Tipo, Sim, pra eles fizeram mim… pesquisa. A curadoria deles eu acho impecável. A curadoria mesmo. deles é… Não, e não só isso mesmo, mas pesquisa de mídia mesmo. Eu lembro que na época esse The Most Trusted Voice in Music é porque eles fizeram pesquisa com o público e Pitchfork entrava as pessoas meio que como acreditam. Isso, exatamente. O público norte-americano, né, que pesquisava. Exato. Outro exemplo aqui, ó, é o Bon Iver, né? Que foi Nossa, é muito efeito Pitchfork mainstream. Ele lança o Forever Forever Ago em 2007 de uma forma totalmente caseira. Tanto que a capa da primeira edição é uma dessas capas que eles faziam, que você podia fazer impresso com carimbo, sabe? Ela tem tipo umas flores, algumas coisas, uma estampa ali, desse papel de cartolina. Pão, assim. Isso. Não sabia. Então é uma capa bem independente. A Pitchfork coloca o disco na lista deles de melhores do ano. E em 2008, o site, a gravadora, né, a Jack Jaguar, assina com o Bon Iver, relança o disco. E aí todas as outras publicações colocam o Bon Iver como um dos discos do ano. E até mais lá pra frente, quando o Bon Iver foi eleito o melhor artista revelação e melhor álbum de música alternativa em 2011, a Time falou que isso foi muito dessa credibilidade independente que o levou ao sucesso mainstream por conta de publicações da Pitchfork lá em 2007. Então a Pitchfork foi meio que uma das responsáveis por alavancar esse fenômeno do Bon Iver. E querendo ou não, vocês podem ver que eles têm vários artistas, tipo Bon Iver, Sufjan Stevens, que são meio que os queridinhos deles de fato até hoje. E até hoje eles continuam com boas notas, circulando nos festivais, sendo elogiados e tudo mais, né? Por outro lado, a Pitchfork também foi vista como uma influência muito negativa por diversos artistas independentes. Tem um post do Washington Post de 2006 que trata como essas críticas negativas da Pitchfork acabavam acabando com as carreiras de determinados artistas. Um exemplo foi um review com nota 0.0 do álbum Travistan, do ex-líder do Dismemberment Plan, que é uma banda que eu amo, que eu conheci por causa da Pitchfork e que eles são mega apaixonados também, mas que é o projeto paralelo do Travis Morrison, né, que era o vocalista. Ele levou uma nota 0.0, ele teve uma queda absurda de vendas na semana seguinte ao texto, à publicação do texto. O disco acabou sendo meio que vetado, ele caiu numa lista negra ali das rádios universitárias, lembrando que a cena independente nos Estados Unidos, nessa época, ela dependia muito dessa circulação nessas rádios alternativas, independentes, as college radios, né? Uhum. E isso meio que prejudicou totalmente a carreira dele ali. E até hoje, né? Tem muita gente que tipo, fica putaça, tem artista que fica pistola da cara quando essas críticas com notas baixíssimas acabam caindo. Seja por parte do público ou o próprio artista que acaba ficando meio bem emputecido com tudo isso. O James Blake é um caso recente que eu lembro que ele soltou uma música e a Pitchfork chamou ele de sad boy. Ele ficou pistola com isso, trouxe toda uma discussão de masculinidade tóxica, de homens não poderem expressar seus sentimentos. Então, assim, até depois, quando ele solta o disco, a crítica foi bem negativa pra ele, ele continuou comentando em cima disso. Chato. Mas tem outros artistas que fazem chacota ou embarcam nessa brincadeira das notas. Um nome muito característico é o pessoal do Muna, né? Que é a banda californiana ali. O disco levou nota 7.7, então as meninas resolveram tatuar o 7.7 no braço ali como uma brincadeira em relação a isso. É que é uma questão clássica que a maioria dos álbuns femininos e que flertavam mais com a música pop nunca conseguiam notas acima de 7.5. Tanto que alguns álbuns da Björk têm notas muito baixas. E eles começaram a rever isso. Porque, tipo, sei lá, o Vespertine tem 7.2. É tipo assim, se liga, cara, se liga. Mas isso também acho que é só depois da saída do Ryan Schreiber também. Porque até 2019 ali era bem machinho o Words, assim.
Então, é que aí tem uma questão. Algumas das críticas da Pitchfork que tem notas, por exemplo, tem um clássico disco dos Beatles lá que tem uma nota 6 ponto não sei o que, 6.8. A questão não é que o disco da época era um 6.8, era um 6.8 pro relançamento. Tem vários discos que são relançamentos que daí eles estão avaliando o relançamento, não é o disco clássico. Tanto que esse disco da Bjork, o tanto que o disco da Bjork, ele tem duas resenhas. Uma era nota 9.9, que foi na primeira versão, e depois que ele vai para essa segunda versão, que é a versão norte-americana, ele ganha 7.2. Então tem vários textos antigos da Pitchfork que foram deletados, porque depois que eles passam por um processo de profissionalização, eles começaram a pagar um monte de discos que tipo tinham notas altíssimas ou que tinham notas muito baixas, para tentar mais ou menos que achar um ponto de equilíbrio. E aí dessa época também tem uma questão que são essas resenhas que são meio resenhas chacota. Por exemplo, o texto do Shine On, do Jazz de 2004. Eu amo esse não texto. Que é uma nota 0.0. E aí, se você entra nesse texto, ele não tem um texto. Ele é um vídeo do macaco mijando na própria boca. Gente, palhaçada. E tem músicas boas esse álbum, juro. 0.0. Um outro texto que é bem polêmico e bem problemático, porque praticamente foi um dos responsáveis pelo fim da banda, é o do Black Kids, né? Black Kids, é. Ai, gente, eles são muito sem noção, né? Eu acho. Essa coisa de nota é sem noção. O Black Kids lança o EP Wizards of A em 2007, leva uma nota 8.4, levou um Best New Music aí. Só que quando eles lançam o Party Traumatic em 2008, eles levam nota 3.3, e aí não tem texto, e aí a imagem no lugar do texto é uma foto de dois pugs, um pretinho e um branquinho, escrito Sorry. E isso impactou diretamente nas vendas do disco, tanto que o LP vendeu apenas 5.000 cópias na primeira semana de lançamento. Não foi necessariamente o responsável, mas foi um dos motivos que levou a esse lento declínio da banda. E a banda meio que sumiu logo depois disso, né? E tem vários outros textos. Tem uma matéria bem interessante da Slate, que eles recontam essa história do Black Kids, eles conversam com eles e tudo mais. E é meio tipo… Eu acho essas histórias dessas coisas meio dos anos 2000, meio idiotice, assim, babaquice dessa era da internet. Sim. Porque eles próprios criaram esse hype em cima da banda inicialmente. Sim. E daí depois é extremamente desrespeitoso você pegar o disco e simplesmente colocar um gif e ao invés de escrever um texto que explique por que você não gostou, sabe? Sim. Sendo que o disco do Black Kids nem é, tipo, essa monstruosidade pra eles fazerem um tipo de coisa dessas. E era, tipo, sei lá, umas pessoas jovens, umas pessoas meio esquisitas, umas meninas negras gordas lá, um menino cabeludo, e daí eles fazem isso, sabe? Acho completamente desrespeitoso com o trabalho deles, e depois eles perderam o contrato com a gravadora, sabe? Porque o negócio não vendeu. Sim. E eu acho muito… Foi legal você falar isso, porque é muito também sinal do tempo, assim, do começo dos 2000, dessa coisa boring do indie sleaze, de você, tipo… Sim. Ai, sabe? Ai, tipo, somos irônicos. a roupa amassada. Tipo, as roupas coloridas… E, enfim, uma jaquetinha militar pra dar uma quebrada que você pegou na casa do seu namorado e ela tá meio suja, tipo… É esse desleixo, sabe? Que eu odeio. E eu acho que tem toda uma questão também de desprezo pela música pop, que era uma das marcas da Pitchfork dos anos 2000, assim. Sim, Tanto que, primeiro, quase não existiam resenhas de discos de música pop, e quando existiam eram, tipo, notas muito baixas. Esse olhar pra música pop como algo de valor é muito recente, coisa de 10 anos pra cá. E validou. E a Pitchfork é uma das grandes validadoras desse movimento das garotas, tipo Charli XCX, Caroline Polachek, todas Carly Rae, tipo, todas que agora, tipo, tocam em festa de hétero, de gay, enfim, tipo… E é muito louco, porque eram eles que não davam espaço, e eles dando espaço legitimou. Tipo, eu acho meio contraditório, assim, sabe? Mas, enfim, depois teve também a mudança, né? Entrou uma editora mulher. De entrada de mulheres no site, também de uma mudança de espírito do tempo. De gays também, de mudança de pessoas pretas também dentro, assim. Porque mesmo os discos de rap que eles colocavam lá, eram umas coisas super ultra machistas, tóxicas, que eles colocavam, tipo assim, super hypado. Depois tem toda uma… E assim, sejamos honestos, gente, a gente também passou por essa mudança, assim. Óbvio. A gente era super indie rocker. Mas e posso aí falar a gente foi tendo uma transformação. Porque eu acho que não chegava até mim. Porque elas não estavam lá, essas reviews. Eu não conhecia. Não meio tava que no era nosso radar. E a Pitchfork era o nosso radar.
Exatamente, tipo, então quando começou a aparecer, ué, eu gosto de música pop brasileira, por que eu não ia gostar de música pop gringa, tipo... E tem uma coisa também dessa época 2006, 2007, que era, sei lá, tipo, o auge desse humor edgy, assim, desse humor, tipo... Forchando da vida. Nem só isso, como é que era o nome Aquela série. Do Bam Margera, do Johnny Knoxville, essa galera. Jackass, essas coisas assim. Então, tipo, era muito a cara desse humor, tipo... foda-se todo mundo, sabe? Então, acho que esses reviews da Pitchfork meio que vão nesse caminho, assim, desse humor. Que no fim é escroto, assim, sei lá. Tipo, eu não vejo essas coisas sobrevivendo hoje em dia, sabe? É que ou você faz jornalismo ou você faz humor, né, gente? Tem que decidir. Não dá pra fazer essas coisas. Nesse caso que a gente falou de mulheres, de a relação deles com música pop, um exemplo muito claro é a Alice Payer. Que ela era muito respeitada quando ela era roqueira. Aí quando os discos dela flertam pro mundo pop, ela começa a receber, tipo, as piores críticas, super agressivas e desrespeitosas. O disco dela de 2003 ganha nota 0. E não só a nota, tipo, 0, mas o texto é desrespeitoso com ela, assim, com o trabalho dela. Dizendo que ela não é uma boa compositora, que ela não sabe construir músicas, umas coisas assim, tipo… Sim. Que, tipo, a gente sabe que não é um fato, não é uma realidade sobre a Alice Payer, sabe? Dizer que a mulher não sabe fazer música é, tipo… pirar o cabeção, assim, vamos ter um pouco de bom senso. E aí eu acho que é isso, eles, em algum momento, com algumas coisas, eles as birrinhas, a mão. né? Eles criavam umas birras meio, tipo, sem entender que… Gente, você precisa levar a sério o trabalho das outras pessoas. Tipo, elas não estão brincando, sabe, com essas coisas. E você pode ter um jeito de dizer que aquilo não é bom, sem necessariamente ser desrespeitoso e ser grosseiro. Sei lá, acho que tem um limite. Mas também são coisas do nosso tempo, assim, que eu acho que a gente passa a refletir mais nos últimos anos. Sim. E de novo, a Alice Payer é outra que voltou a ser reavaliada por eles, que eles estão nesse processo de reavaliação de antigos discos, tanto que há 2 anos eles soltaram a lista dos melhores discos dos anos 90 e o Exile on the Guyville tá de novo lá, no top 10, saca? Teve depois matéria com a Snail Mail e ela comentando sobre o impacto é maravilhosa. Da Alice Payer, uma matéria incrível, assim, excelente, um dos melhores textos que eu já vi sobre a carreira da Alice Payer e o impacto dela na música, sabe? Muito bom. Então eu acho que é de um processo de transformação, de mudança editorial mesmo ali. Mas um fato que é muito curioso até hoje é a questão do nota 10. Desde a criação do site, apenas 12 discos foram avaliados com nota máxima, né? Com exceção dos textos que são publicados no Sunday Review, que é meio que, tipo, analisando discos que foram lançados antes da existência da Pitchfork e tudo mais, ou reavaliando algumas coisas. Então, a gente tem algumas coisas, assim, que meio que são elementos-chave do que é a Pitchfork, que acaba criando esse culto em cima deles, né? Além disso, o próprio site acabou diversificando um pouco seus produtos. A gente já falou, eles criam ali um festival com o próprio nome em 2006, né? O Pitchfork Music Festival. Na época tinha como bandas de abertura nomes como Spoon e Olatengo, mas foi um dos primeiros festivais a levar a volta dos Mutantes para os Estados Unidos, né? Que foi aquele show em Londres, então depois eles levaram para lá. E ao longo dos anos, a Pitchfork acabou virando meio que um selo de qualidade em vários festivais. Então, vai ter um braço do Primavera Sound que vai ter tipo um espaço Pitchfork, onde eles levam os artistas dele. Sim. O SXXW vai ter. Então, assim, tem muitos eventos que vai ter esse desdobramento deles ali. Além da revista, né, Isa? Sim, eu quero falar um pouquinho do festival, que como frequentadora de festival, eu tive a oportunidade de ir, primeira vez que eu fui pra fora e muito movida, assim, por isso, assim, sabe? Por amar música e por ver um line-up de um festival que eu achei completamente inacreditável, que foi o Pitchfork 2012. Eu já falei aqui que eu fui em Paris, foi a 2ª edição. Continua sendo um line-up relevante até hoje. Então, tipo assim, eu acho muito, muito interessante. Ainda mais agora que a gente vê que qualquer tá fazendo festival. Tá uma coisa assim. 30E tá com um monte. Fala mal da minha empresa, hein? Cara, sério, tipo assim, tá muito desgovernado. E você vê que line-up de festival foda. Poxa, 12 anos se passaram desse festival que eu fui. E todas as bandas, assim, juro, acho que 98% das bandas continuam relevantes. E se pararam, foi porque, tipo, só pararam. Não porque foram decaindo de qualidade. Enfim, eu acho muito interessante porque eles conseguiram também encontrar um lugar muito específico, que é esse festival
midstream, de tamanho, que é tipo 15 mil pessoas cada dia, 20 mil pessoas no máximo. Os espaços são muito diferentes e acolhedores para todo tipo de gente. Tipo, pode ir com Chicago é num criança, parque, né, e tal. Num parque, sim. O de Paris, quando eu fui, é num lugar que tipo é do num lado barracão, né? Um galpão. Grand Palais de la Villette, do lado de um museu da música. Então, tipo, você já pode Legal. ir no museu antes e depois ir pro festival. Tem essa ideia de conforto de festival, que é uma coisa que não necessariamente as promotoras e produtores estavam olhando nos 2010. Era só grandes festivais, muita gente, nada de conforto, barraca de comida, Lollapalooza, Coachella, coisa do tipo. Exatamente. Então, assim, é muito mérito deles e eu acho que eles conseguiram também transmitir o espírito da publicação fazendo uma coisa física, sabe? Porque o ambiente, as pessoas, o público, você fala, tá, isso é a Pitchfork, entendeu? Só que daí eu fiquei um pouco confusa, porque esse ano eles anunciaram a edição do México, que vai acontecer agora em março. Teve agora no final do ano de Londres e Berlim, em novembro. Mas daí, né, com essa notícia eu fiquei um pouco confusa. Mas é isso, eles conseguem apresentar bandas novas em lugares menores. Nessas cidades acontecem pela cidade, né, o festival, não necessariamente em um ponto só. E é um formato diferente, que é muito a cara deles e que eu acho que, tipo, funciona, sabe? Não são preços exorbitantes. Se você quiser, você vê 5 bandas em um lugar pequeno. E porque essas bandas, né, eles vão mostrar, tipo, eles estão abrindo um espaço, que eu acho muito legal. E a publicação, a Pitchfork Review, eu, por sorte, em uma viagem eu comprei. Eu vou mostrar aqui para os madrinhos que estão nos assistindo no Zoom. Ela é muito uma revista, bonita. gente, é feita de papel. Ela tem uma Exato. capa e folhas. É que eles são jovens, eles não conhecem mais revista, acabou. Exatamente. eu preciso Antigamente, gente, mostrar. as revistas eram isso. Assim, é um celular impresso. Juro. E tipo assim, É um Kindle muito de bonito. papel. Olha esse Isso. imbecil aqui, ó, do Nossa, Fred do Limp Durst, cara. Bizkit. Enfim. Mas é muito bonito o projeto gráfico. Quem já teve uma revista Balaclava na mãozinha, tem um pouco desse espírito da revista Balaclava. O tamanho é um pouco maior. Mas é isso, fotos belíssimas e matérias bem interessantes. E eu tenho essa primeira edição. Mas já que estamos falando de revista aqui, e falando desse crescimento a nível de ter seu próprio festival, de ser uma marca de relevância, de ser meio que um padrão de qualidade para música, em 2015 o Ryan Schreiber recebe uma proposta irrecusável e a Condé Nast compra a Pitchfork. Então a Condé Nast, para quem não sabe, é uma das principais empresas norte-americanas de mídia, principalmente de mídia impressa, aí durante muitos anos, hoje em dia menos impressa e muito mais de mídia digital, que tem no seu catálogo marcas como Vogue, W, Glamour, GQ, Vanity Fair, The New Yorker e Wired. Lembrando que aqui no Brasil a Condé Nast tinha vários títulos republicados pela própria editora Abril e pela editora Globo. Então uma marca muito forte, eles compram a Pitchfork. E aí assim, o site, que era uma mídia totalmente independente, que se sustentava de maneira própria, acaba ficando embaixo desse grande nome. O Schreiber permanece como editor-chefe do site por bastante tempo, ele fica até 2019, e o Caskey, que era o subeditor ali, ele fica até 2017. Inicialmente, essa compra foi vista de forma bastante negativa, porque, mais uma vez, mídia independente sendo comprada por grandes veículos Sempre de comunicação, sempre dá bosta. Por outro lado, essa compra acabou impactando muito positivamente nesses anos iniciais ali, porque a Pitchfork fica sob a direção da Pooja Patel, que é uma editora muito, muito foda, uma puta jornalista, e ela quem é meio que a responsável por dar essa nova cara pra Pitchfork que a gente conhece hoje. Então, esse conceito da Pitchfork de ser super renovada, principalmente entre os gays Olhar ali, pras mulheres. as mulheres, vem totalmente disso.
porque eles têm uma inversão completa da linha editorial. Então, antes a gente tinha aquela aclamação do indie rock, do rock de macho, os homens tocadores de guitarra ali, o indie falocêntrico, bandas como Sufjan Stevens, Interpol, Fleet Foxes, Radiohead. Aqui a gente tem uma mudança, tanto que a gente vai começar a ver, por exemplo, nomes como Solange, Beyoncé, SZA, Lana Del Rey, Mitski e Jasmine Sullivan ocupando os primeiros lugares da cultuada lista de final de ano. Porque, querendo ou não, esse é um outro padrão também da Pitchfork, que é a lista de final de ano, ela meio que um termômetro do que é importante e o que não é, né? Então a gente tem essa inversão toda. Eu acho que é um claro exemplo de o quanto a diversidade no trabalho pode… A diversidade de funcionários, de profissionais no trabalho pode fazer a diferença das coisas. Mudar a presença de uma mulher não branca na direção muda os rumos e faz com que eles repensem diversas coisas que eram uma espécie de padrão. E que eram um padrão só porque às vezes essas pessoas não têm o olhar de simplesmente olhar pro lado e pensar de forma diferente. E querendo ou não, esse tipo de coisa é muito fundamental quando a gente tem uma equipe de trabalho mais diversa e consegue pensar nessas coisas com outro olhar, né? Eu acho que esse trabalho é muito fundamental. Até o conceito de música latina, que acabou sendo muito difundido lá dentro. Assim, eles abraçam. Total. Assim, as listas deles agora, as músicas, tem uma cobertura tem uma matéria muito agora também falando sobre isso. Sobre a música, sobre a música latina, tanto até no Brasil, assim, olhar pro funk carioca, tem colaboração de jornalista brasileiro que tá escrevendo pra lá, então tem toda uma reestruturação ali. O que acontece é que em 17 de janeiro de 2024, a Anna Wintour, que não é apenas uma música das Ilha Banks, que raiva, também, sério. uma das figuras mais contraditórias e importantes da linha da produção editorial norte-americana, né? Ela que foi a grande editora da Vogue. Independente de qualquer coisa. É um símbolo ali. Ela anunciou que a Pitchfork se fundiria com a revista masculina GQ, que é historicamente conhecida por GQ? A GQ tirou foto com ela. Vocês viram que elas tiraram foto juntas e ela tava sorrindo? Ela praticamente nunca sorri. Ela tava sorrindo lá da GQ. A GQ tem uma foto com a Anna Wintour? Tem, porque ela é lá fora ela não é vista como humorista, né? Ela é vista como uma fashionista modelo, muito importante. Tanto que ela é sempre convidada e elas se encontraram no desfile da Schiaparelli. E aí elas tiraram uma selfie. Elas tiraram uma selfie e a Anna Wintour tá sorrindo ao lado dela. Não tem fotos da Anna Wintour sorrindo. Viu? A Anna Wintour só sorriu, sei lá, com a Meryl Streep. Mas viu como ela é engraçada? Aqui, fez ela rir. Mas voltando aqui pra GQ e não a GQ… que é historicamente uma publicação que já teve sua edição brasileira aqui, saía pela Abril, se eu não me engano. Acho que ainda tem, né? Mas hoje é mais… Acho que ainda tem sim. Verdade, a Mauri trabalha lá, tinha esquecido. E aí, com essa mudança… Vários funcionários, inclusive a Pooja Patel, foram demitidos, né? E vieram ao público ali. Acabou a farra, diga não a mulheres. E aí ficou essa dúvida bizarra sobre o que vai acontecer com a Pitchfork a partir de agora. A Jill Mapes, que era editora de reportagens da Pitchfork, disse ser vítima das demissões em massa. A Amanda Petruski, que é uma puta redatora, uma jornalista fodíssima, também falou: não teria uma carreira sem a Pitchfork. Provavelmente também não saberia muito sobre música. Parece uma sentença de morte para a crítica de disco como um formulário. Absolutamente destruída por meus amigos e colegas. E aí o sindicato, né, o Pitchfork Union, em união ali com o News Guild do New York, eles fizeram um texto, né, expressando que isso foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Abre aspas. Os repórteres, editores, produtores, pesquisadores e todas as pessoas que fazem jornalismo musical premiado para Pitchfork merecem mais do que serem tratados como peças descartáveis, disse a Susan De Carava, que é a presidente do News Guild do New York. E aí várias pessoas foram meio que a público manifestar isso. E um dos mais curiosos foi o Dan Lasek, que é um produtor que recebeu uma crítica de nota 0.2 em 2008. E ele falou: Pitchfork ser destruída é um resultado negativo para a música de todos os lugares. E digo isso como orgulhoso proprietário da potencialmente pontuação mais baixa do site. Quer você concorde com uma crítica ou não, a música precisa de mais jornalismo e não menos.
E aí, assim, a Pitchfork é apenas mais uma das séries de redações que nos últimos anos foram fechadas ou foram incorporadas ou foram compradas, por exemplo, por... É muito comum, por exemplo, um aplicativo de sucesso quer se reestruturar e vai lá e compra um grupo de mídia para usar como uma exposição da própria marca, né? A Q Magazine, que foi fechada em 2020, né, que é uma das publicações mais importantes ali do rock britânico. A gente teve a NME, que parou de imprimir sua revista em 2018. A NME, ela encolheu de um jeito assim que é assustador. Absurdo. Que ainda A Complex também. Sim. Mas aí eu trago um contraponto interessante que surgiu nos últimos meses, que é o que rolou com a Stereo Gun. Que a Stereo Gun, em 2020, ela foi meio que devolvida, porque o grupo ali da empresa, que era a Billboard, ela tinha comprado a Stereo Gun em 2016, e aí eles falaram, cara, não tá rolando, a gente não quer mais continuar com isso. E aí, ao invés de simplesmente desmantelar, o Scott LaPayne, que era o fundador de Stereo Gun, falou, não, eu vou comprar de volta. Ele criou um sistema de financiamento onde ele envolveu vários músicos que geraram músicas para eles, geraram toda uma coletânea onde você podia financiar. Eles tinham um valor, uma meta X que eles precisavam bater. Você podia ganhar camiseta e um monte de coisas para manter esse Stereo Gun. Então voltou. E aí eu quero perguntar o que vocês acham aí, meus amigos? Qual que é o futuro da Pitchfork? Será que vai fechar? Como é que vai funcionar a partir de agora? O que vocês veem? E que outros... e que triste, né? Essa redução desse espaço para as publicações de música, né? Eu fiquei revoltada. Fala, Renan. Antes de falar sério, previsões. Tem um episódio de Portland, na primeira temporada, episódio 6, que chama Portland, que por sinal deve muito a Pitchfork, é material básico para vários episódios. Efeito Pitchfork. E aí, nesse episódio Catnap, existe uma banda em que eles contratam um gato para ser parte integrante da banda. E esse gato vira um grande sucesso, e essa banda vira um grande sucesso com esse gato. E aí, um dos sketches é que eles mostram a redação da Pitchfork, daí tem alguém escrevendo assim: o nosso trabalho enquanto crítica musical está encerrado, não temos mais o que fazer. Esse é o maior ato pop da história. Pum, aí eles fecham, daí a Pitchfork fecha as portas. E sabe o que eu vi? Uns 3 dias antes de surgir a notícia de que a Pitchfork ia ir para um braço da GQ, é que viralizou no TikTok um moço que sampleou um gato do TikTok, ele fez uma música. Pariu. E essa música fez muito sucesso. E aí tem um show ao vivo dele cantando e as pessoas cantando junto a parte do gato. E eu falei, é um futuro distópico previsto por Portland. Mas sabe o que é mais engraçado? A Pitchfork tem uma resenha do disco do Run the Jewels, que é o Meow the Jewels, que é uma versão que eles fizeram com samples de gato, as bases do disco, né? É uma releitura do Run the Jewels 2, só que com bases de gatos cantando. E a resenha tem uma nota de 7.0 no Pitchfork. Meu Deus. Gente, saindo do assunto gatos, eu fiquei chateadíssima, revoltadíssima, porque tá esse lugar estranho de coisas grandes comprando coolness, né? Tipo, essa coisa de ser cool e o senso de comunidade. Mas daí ninguém sabe o que fazer com essas coisas, e essas coisas acabam acabando, e aí outras vão nascendo, ou passa um tempo e isso volta, tipo o caso do Stereo Gun. Não sei, tô super confusa, não entendi até agora o que vai acontecer, e não sei se é pra gente entender ou não. Tipo assim, vai entrar num braço da GQ, tipo... Pelo que eu entendi, eles vão absorver a marca e vai virar, tipo... A GQ já existe uma parte de música lá dentro, sim, onde eles escrevem. Então eu imagino que alguns... Que é coxíssima. Coxíssima, então, só que eu imagino isso que daí, alguns jornalistas vão lá pra dentro. Esses funcionários vão tomar conta da Pitchfork. Tá, nossa, valeu, Anna Wintour. Tipo. Mas na época da Abril acontecia muito isso também. A Abril tinha, sei lá, uns 3 títulos masculinos. E aí tinha um título que era forte. E aí todos esses outros subtítulos iam pra dentro dessa revista, até um ponto que eles viravam, sei lá, uma sessão numa revista, até um ponto que ele simplesmente sumia da noite pro dia. Mas vale a pena a gente lembrar aqui que a Anna Wintour e a Condé Nast só quer dinheiro, né? Tipo, não então, importa quem tá fazendo esse dinheiro. Exato, eu só queria finalizar. Não sei o que vai acontecer, fiquei chateada. E fiquei muito mais chateada por entender que a Pitchfork, que é a Pitchfork, então não é rentável. Então, tipo assim… Sim.
Porra, bicho. Alguma empresa de Algum mídia no mundo lugar que não tem que seja ser- Globo, rentável? Exato. Tipo, alguém tá dando certo só pra, assim… eu Gente, fiquei- jornalismo não dá Nunca deu dinheiro. dinheiro. Nunca deu Não, dinheiro. tudo bem, amigo, E- mas… Não, sim, não. É que eu quero dizer no sentido que é uma coisa muito clara que nunca se deu dinheiro. E ele sempre se sustentou e se estabilizou a partir de Outros braços, algumas- né? Tipo, outras coisas que É, dão nem- dinheiro pra financiar essa nem parte só jornalística. outros braços, mas outras parcerias um tanto quanto escusas. E eu acho que a gente Exato. pode pegar alguns dos grandes jornais brasileiros e são todos feitos na base disso. Tanto que a Todos gente vê dependem de financiamento do governo, gente. É basicamente Sim. isso. Então, é muito difícil pensar o jornalismo de forma rentável. As pessoas querem muito que essas coisas sejam rentáveis. E aí você pensar, para você fazer bom jornalismo com liberdade, você tem que ser uma BBC, entendeu? Que depende de outras sim. coisas. É outra E é perspectiva. por dinheiro do Quando a governo gente- também. Público, exato. Não, sim, então público. é um espaço público. Isso que é uma coisa maravilhosa da BBC. Isso amo. Porque quando a gente coloca o capital no meio dessas coisas, cria uma relação muito complexa. Quando a gente está falando de jornalismo de cultura, a gente sabe que nunca deu dinheiro, não dá dinheiro, é um público específico que consome essas coisas. Só que eu acho que esses movimentos que a gente está acompanhando nos últimos anos, e que são movimentos que aconteceram com todo o jornalismo, estão provando cada vez mais que a gente vai precisar de ações independentes. Sim. Que são o quê? Voltar para essas perspectivas independentes. No Brasil, muitos jornalistas entenderam isso e a gente tem outras publicações que fogem dos padrões clássicos de sustentação. Não existe mais um jornal se manter por publicidade. Ele fica comendo migalhas nas beiradas, não existe isso. E a publicidade na internet ainda é um grande problema. Porque hoje em dia, por exemplo, você precisa ranquear suas matérias. Aí eles colocam os títulos horrorosos, que são super preconceituosos, que querem chamar para as pessoas clicarem. Aí se você vai depender do Google, antes do seu link aparecer, vão aparecer 3 links patrocinados que são de golpes. É tudo muito complexo. Eu acho que a gente está numa fase que essas coisas estão começando a implodir. Sim, E aí algumas coisas novas vão ter que nascer. sim. Por isso que eu falo, apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Mas eu queria falar até que não é uma coisa que que abrange apenas veículos de mídia. Eu acho que muitas vezes, eu acho que a venda do Schreiber, ele tá certíssimo, ele foi garantir o pé de meia dele, e eu faria o mesmo. Se amanhã depois alguém falar assim, quero comprar o podcast de vocês, nossa, eu vendo, Vamos. e vendo vocês 3 juntos, pego o dinheiro e vou embora. Mas um exemplo é o próprio que aconteceu com o Bandcamp. Tipo, era uma plataforma sustentável por dentro dela, ali era um veículo que funcionava, tinha difusão as vendas dos discos ali, mas aí quando a Epic Games compra em março de 2022, um ano depois eles já não sabiam mais o que fazer ali dentro. Então essa coisa do cool que a Isa falou, nós queremos ser descolados, ter uma marca interessante sob o nosso controle aqui, mas no fim das contas as pessoas não sabem direito o que fazer com elas, né? Sabem, são porque modelos não é a realidade sustentáveis deles. dentro. A Pitchfork era um modelo sustentável dentro daquela estrutura, com, sei lá, Exato. 15 jornalistas, um festival E que quem sustentava gosta eles o ano mesmo, quem inteiro. sabe, quem sabe fazer. Algumas ações patrocinadas com marca e só. Mas não funciona para um veículo grande isso. Tem não outra como. coisa que é quem faz a parada ama o negócio, né? Tipo, Exato, o Ed Schreiber e tal. exato. Ele ama a música e tudo mais. A gente Porra, aqui, ele era a gente vendedor ama a de música, a disco, gente cara. faz as coisas. O Bandcamp é a mesma coisa. A partir do momento que uma grande corporação sem alma assume… Maligna né? e capitalista. Não é Ai. nem isso, mas é tipo, não existe, não existe sim. uma pessoa ou uma equipe ali por Sim. trás que realmente gosta daquilo. As pessoas gostam de dinheiro no capitalismo, então é isso, as decisões vão ser baseadas nisso e pra isso, então… Por isso que a gente precisa voltar a ter mecenas no mundo das artes. Nossa, sim. De marcas. Acho que é só pessoas que nos amam e nos deem dinheiro. Alô, você é herdeiro, quer investir seu dinheiro, invista na gente. A Maria Lua tá falando aqui, ó. Agora quero o Festival VFSM. Vai rolar, Maria Lua. Vai rolar. Meu Deus do céu. Tá, é isso então. Chega. É isso, Ninguém gente. sabe o que vai acontecer. Sinceramente, eu não acho que vai fechar. Eu acho que vai continuar no modelo Só vai ficar cada uma vez… bosta. Então, mas me sei, parece que eles já amiga. estão diminuindo o número de coisas, assim, tipo, as notícias já estão caindo, tipo, hoje é o quê? Sim. Dia Demitir as 29. pessoas, né, amigo? É, cara. Não, sim, obviamente a equipe acho que foi
teve um passaralho gigantesco, assim, muita gente foi mandada embora. Mas 12 dias depois dessa reestruturação maluca aí, tipo, o número de notícias já caiu. O número de resenhas eu não cheguei a ver, mas... É que o resenha tá baixo porque essa época do ano Essa mesmo é época baixa. Eles estão publicando 2 por dia Gente, no mas máximo. é isso. A gente pode assim. fazer uma próxima rodada daqui, sei lá, 6 meses pra 6 meses, o analisar. fim da Pitchfork. E aí? Exato. E aí, o que acharam do fim da Pitchfork? Mas eu não sei, assim, Mas eu eu acho que o meu eles vão maior seguir nesse medo... modelinho, assim. Meu maior medo é outras iniciativas parecidas irem junto, assim, porque, tipo, é sempre que começa a cair uma, vai a galera indo embora junto, assim. Sim. Vê que não dá dinheiro, desiste, reestrutura de alguma outra forma. Então eu tenho um pouco de medo disso, assim, de outros sites que a gente gosta, outros produtos que a gente acompanha. Morrerem juntos, assim. Tipo, mesmo que a Pitchfork em si não morra. O jornalismo musical, assim como diz o ditado, agoniza, mas não morre. Então, ele vai existir de algum jeito. Respira Só vão por mudar as aparelhos. E é isso, tipo, O hoje em dia rock existe respira TikTok, por existe no YouTube. Então, eu acho que, tipo, o jornalismo musical em si, as coisas que a gente gosta de ouvir e falar, ainda vão ter seus E veículos, esses jornalistas mas... foram demitidos, vão inventar outras Sim, coisas, vão criar outras exatamente, coisas, fazer outras exatamente. coisas. Então, Exatamente. é sempre E assim. lembrando isso. sempre que estamos à venda. Se você quiser isso. comprar esse podcast, é só negociar. Manda um e-mail pra gente ali. contato@podcastvfsm, é isso, Nick? É isso. Boa, fala assim, manda um e-mail falando proposta de compra, quero comprar vocês. A gente garante que a gente fica pelo menos mais um ano aqui gravando pra você. Aí, ó, o Henrique Almeida falou, vou aumentar a minha contribuição, porque tô com medo de vocês acabarem também. Quem Ô, sabe? louco, batendo na madeirinha, hein? É isso, meus É amigos. isso. É isso. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Meu amigo Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir. E o que você não para de ouvir? Bom, alguns singlezinhos de coisas que saíram basicamente no último mês, né? E na última semana, porque como a gente estava de férias, a gente não deu dicas por um mês, então eu acumulei algumas coisinhas. A Nubia Garcia, aquela saxofonista que a gente gosta pra caramba aqui. Muito bom. Ela lançou um single chamado Fortify. É lindíssimo, assim, como tudo que ela faz. Só ouça porque é muito bom. O Squid, a bandinha que vem pra cá no C6 Fest, logo mais lançou o Field Bean Song. Pelo que eu entendi, é uma faixa que ficou de fora do disco deles do ano passado. Segue mais ou menos a mesma premissa ali, mas me soou mais divertidinha. Então eu gostei bastante dela. Faye Webster lançou uma faixa chamada Lego Ring, com participação do Lil Yachty. A Faye Webster, ela tá pra lançar o próximo disco dela. Enfim, ela tá lançando um monte de coisa legal. E essa é mais uma das faixas boas que ela lançou. O próximo disco dela chama Underdressed at the Symphony. Que nome difícil. E vai ser lançado no dia 1º de março. Eu tô bem ansioso pra esse disquinho. E... enfim... quem lançou coisa legal também foi a Brittany Howard com Prove It To You. Uma música bem diferente das coisas que ela vem lançando, assim, ela é mais eletrônica, Faz parte do assim. novo álbum de estúdio dela, What Now, que sai nesta sexta-feira que você está ouvindo. Todas as faixas que ela lançou até agora foram bem interessantes, cada um indo pra um caminho bem diferente. Essa vai pra um lugar meio... Eu recomendei as anteriores, muito boas. Vai pra um lugar Essa meio é quase maluco. um house ali. Nossa, muito boa. E minha última dica de single é uma banda chamada Porige, com um single chamado My Only Love. Me lembrou umas coisas meio The XX, assim. Então, se você gosta dessa coisa um pouco dream pop, até um dream pop meio canadense, assim, junto com The XX, vai nessa porque é bem divertido. E vai fazer parte do primeiro disco deles, que chama Tiffin, que vai ser lançado no dia 26 de abril. Pelo selo Play It Again Sen. E aí, fora isso, tem disquinhos maravilhosos que foram lançados nesse último mês. Tem o Future Island com People Who Aren't There Anymore. Eu gostei eu adorei. pra caralho. Muito bom. Enfim, se você gosta do Future Island, não é nada de novo, assim. Tipo, eles não revolucionam a roda.
mas são músicas fodíssimas, assim, tipo... Tá tudo muito bem feito. Como que é uma roda revolucionada? É um triângulo? Um quadrado? Não, revolucionada ovo. já pressupõe ser circular. Mas enfim, Marika Heckman lançou também o Big Sigh, que é um disco lindaço. Eu tinha falado de alguns singles que ela tinha lançado ano passado, e o disco é muito bom. E minha última diquinha é o Sprints com Letter to Self. Se eu não me engano, a Beatriz que trouxe essa bandinha lá no nosso grupo de madrinhos. E, enfim, é um disco muito bom pra quem gosta de um bom rock, de um bom rockão. Ouça porque é bem legal. E é isso. Boa. Kleber Fak, o que trazes a senhora na sua Bora sacola lá. de férias? Não fui... Trouxe poucas coisas aqui, que poderia trazer mais, mas eu sou, assim, humilde. Começar com a Fabiana Palladino, que é uma artista que eu já venho falando dela há anos aqui. Ela finalmente vai lançar o primeiro álbum de estúdio dela. O disco é um disco homônimo que sai no dia 5/4 pela Excel Recordings e pelo Paul Institute, que é o selo do J. Paul, que é a mente criativa que auxilia ela nas produções do disco. E ela lançou uma música lindíssima chamada Stay With Me Through the Night. Quem gosta da Jessie Ware lá dos primeiros anos, lá em 2011, 2012, assim, a Jessie Ware, quando ela tinha aquele cabelão meio xadê e não era tão pista, vai de cabeça, que é uma delícia. Se eu não me engano, ela é irmã do Rocco Palladino e filha do Pino Palladino. E filha do Pino Palladino, Tipo, que família, né? Família de músicos talentosíssimos. Jaylin, que a gente já também comentou bastante aqui, produtora incrível da cena de Detroit, anunciou o disco Acoma, que sai no dia 22/3 pelo selo Planet Mu. Tem participação da Bjork em uma das faixas, mas ela lançou por enquanto The Precision of Infinity, uma música feita em colaboração com o maravilhosíssimo Philip Glass, que lançou recentemente outro discão em carreira solo fantástico. Papisa, que nós já comentamos bastante aqui, que já participou das gravações do programa, vai lançar em breve o segundo álbum em carreira solo, vai ter produção do Tágua Tágua, e ela lançou esse segundo single que se chama Dores no Varal, uma canção lindíssima que fala sobre todo esse processo do término, a redescoberta e descoberta de um novo amor. Kim Gordon, que é a minha mãe e mãe do Renan Guerra aqui, vai lançar mais um novo álbum em carreira solo, é o segundo disco solo dela. O disco se chama The Collective, sai no dia 8/3 pela Matador. Tem produção do Justin Raisin, que trabalhou com ela no disco anterior, mas que já trabalhou com Charli XCX, com Sky Ferreira e muita gente foda. Para inaugurar essa nova fase, ela lançou uma música que se chama Bye Bye, e é uma mistura de noise pop com música pop, assim, de um jeito muito maluco, então fantástico. Sabe o que eu vi, Kleber, aqui em casa? Alguém falando que odeia Kim Gordon, que bateria nela, e fiquei chocado. Foi isso que eu vi na minha casa. Dentro da minha casa eu ouvi. O disco solo dela, só isso. O clipe novo da Kim Gordon ainda tem a participação da filha dela, né? Super fofinho. Sim, maravilhosa. E por último, nos singles, saindo do noise pop para o pop brega, porque Pablo Vittar vai lançar Batidão Tropical Volume 2, e ela lançou essa música deliciosa que pede pra eu ficar, que é uma versão para Listen to Your Heart do Roxette. Eu amei, eu tô viciado nessa música. Eu também amei, aqui em casa também falaram mal. É muito boa, então ansioso pro Batidão Tropical, que foi um dos nossos discos favoritos ali em 2021. 2021. Nem sei a data. E agora vai ter a segunda edição. Discos, a volta do The Smile com Wall of Eyes. The Smile é o projeto paralelo do Tom York, Johnny Greenwood e Tom Skinner ali. Os britânicos estão trabalhando muito. Eu acho que o disco mais psicodélico do Tom York, desde o Kid A, assim, e do Amnesia, que era umas brisas malucaça. Esse tá muito louco, é muita droguita na cabeça, eu imagino eles dropando uns doção ali, gravando esse disco. E caprichadíssimo, tão bom quanto o disco anterior. O disco anterior ele era mais urgente, mais visceral. Esse é um pouco mais contemplativo viajandão, em alguns aspectos, muito viajandão. Tem música de 8 minutos ali, que é uma delícia, então vale muito a pena.
Crisinda Z.O., que é um cantor, rapper, produtor carioca, lançou Acelero. O Crisinda Z.O. é um projeto do Cris Onofre em parceria com o Danilo Machado e o Marcelo Fiedler. O disco saiu pela QTV. É uma mistura de funk, de rap, de música eletrônica. É um disco completamente insano, assim, é um desses trabalhos que vão crescendo a cada nova audição. Recomendo muito. Se você gostou muito do disco do Cabeça de Negro, que a gente recomendou no finalzinho do ano passado, vai nesse que também é muito bom. E para encerrar nos discos, Sleater-Kinney recuperou forças e lançou Little Hope. A gente estava ali duvidando se viria uma bomba e não veio um disco muito bom. É um disco inspirado pela morte dos pais da Carrie, né? Eles morreram num acidente de carro enquanto estavam passeando na Itália. Então esse disco tem uma carga muito grande da relação com a morte, da relação com o luto e muita guitarra carregadaça. Então se você gosta do Sleater-Kinney das antigas, se joga nesse disco. E você, Renan, o que trazes? Sleater-Kinney estava na minha lista também, pois eu achei muito bom esse disco, me surpreendeu. Mas vamos aos singles. Quem voltou foram os meus pais. Meus pais não, meus avós, né? Do Pet Shop Boys com None the Less. Esqueci, muito bom, amigo! Maravilhosa essa faixa, um clipe maravilhoso, os meus veião fazendo um clipe sobre banheirão, perfeitos. É um clipe lindo, a música é maravilhosa. Eu acho muito que é sempre muito interessante pensar o quanto eles continuam produzindo de forma tão criativa, de forma tão interessante. Então gostei bastante deste single. E temos que aclamar o James Ford, do Simon Mobile Disco, que trabalhou com a Jessie Ware nos últimos trabalhos e que é o produtor desse álbum. Ele é o produtor mesmo, então assim, os vovô ali estão trabalhando, mas a produção total do disco é dele. Então eu acho que eu sinto que deu um gás novo, assim, as batidas, a produção tá muito caprichada. E é muito interessante, ainda tem cara de Pet Shop Boys, né? Interessante como é moderno, mas é Pet Shop Boys. Isso, não distorceu a identidade deles em nenhum momento. Sim. Quem lançou single novo também foi a Duda Beat, com Preparada. Não achei tão boa quanto a primeira. A anterior é melhor. Mas achei que ela tá vindo de uma boa toada, estou feliz. Acho que vem aí, vai emocionar. Outra coisa que apareceu aqui no meu Descobertas da Semana não, né? Release Radar. Foi um projeto eletrônico chamado Senti, que eu não sabia o que era, mas apareceu pra mim porque era um remix aleatório da Kátia B, que é uma cantora que eu adoro. E aí eu descobri que, na verdade, esse projeto de música eletrônica é do filho dela, o filho dela com o João Baroni, o Vicente Baroni. E aí ele fez esse remix pra uma música que a Kátia tinha gravado no disco espacial de 2007, chama Destiny. E eu achei bem gostosa essa música, porque, tipo, a Kátia B cantando versão música eletrônica. Então gostei, chama Senti. Vai ter na lista aí que o Kleber sempre arruma pra vocês com todos os links, então você vai poder clicar bonitinho e ir direto pra música. De discos, eu gostei muito do novo disco da Torres, What a Enormous Room. Tinha alguns discos dela que eu não tinha embarcado, às vezes eu acho ela meio chata. Fala a verdade, sou sincera. Mas esse eu gostei, assim, embarquei, eu achei… Tem uma estranheza dela, mas achei muito interessante. Achei classudo, então gostei desse novo disco. Nossa, amigo, Torres. Eu odiei esse. Eu amo ela também, e esse eu não consegui embarcar. Curioso, divisivo. E além disso, eu tenho escutado bastante nesse verão o segundo disco do Totô de Babalong, Pescoço Salgado. Eu não tinha embarcado muito nele no primeiro disco, mas eu achei bem interessante. Esse segundo, o Totô faz… mistura vários ritmos latinos e tem uma coisa meio canções meio românticas, meio pop. E achei bem gostoso esse disco chamado Pescoço Salgado e acabou entrando no repeat por aqui em janeiro. Então essas são as minhas dicas para fechar este primeiro bloco. Vamos para o nosso segundo bloco, Você Precisa Ouvir Isto. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra. Que bloco é esse? Que bloco é esse? Eu quero saber. Não, nesse bloco a gente dá dicas atemporais, que pode ser inclusive um bloco de carnaval, já que estamos no final de semana do carnaval. Que dica que você traz, Renan?
A minha dica não é um bloco de carnaval, porque os blocos de carnaval em São Paulo foram cancelados. E é isso. A minha dica é um filme. A gente tá nessa fase de Oscar. E é um filme que todo mundo tá comentando, mas eu tenho que comentar aqui de novo porque me surpreendeu muito, que é o Pobres Criaturas, do Yorgos eu vi ontem, Yorgos amigo, amei. Lanthimos. Tadinha. A coitadinha, bem feito. Emma Stone me surpreendeu muito. O filme tá indicado a 11 Oscars, incluindo aí de melhor atriz, melhor diretor, melhor filme, todas essas coisas. E aí, eu tenho certeza que as pessoas vão ficar meio putas, porque a menina que elas querem que ganhe, a Lily Gladstone, não vai ganhar, e a Emma Stone vai ganhar. E a gente vai ter 3 meses de discussões sobre uma mulher indígena não ganhou, para mais uma branca ganhar. E aí, dessa vez, eu geralmente estaria do outro lado, fazendo questão também, mas dessa vez eu vou ter que defender a Emma Stone. Ela já ganhou o Oscar por coisas que eu achava que ela não merecia? Já. Ela já fez muita coisa mediana? Já. Eu vou defendendo ela que nem a Chiquinha falando em nhonho, né? Se ele é um imenso mas ele também é um querido. Enfim, eu nunca fui um grande fã dela. Não achava ela uma atriz assim. É verdade, legal. Várias vezes você falou mal dela. E fiquei surpreendido com ela, porque era uma personagem muito complexa. Acho que era muito fácil de ficar algo extremamente caricato e mal feito. E não é o caso, ela ficou muito interessante. O Yorgos Lanthimos, pra quem não lembra, é o diretor de A Favorita. Meu pai. Ele é bem divisivo, então tem muita gente fã de cinema que odeia ele. Mas eu acho que o interessante do cinema dele é realmente isso, que é para ser diferente e incomodar. E eu acho que me surpreendeu muito que o Oscar tenha dado 11 indicações para esse filme, porque o Oscar vem numa toada extremamente careta, em que os filmes são cada vez mais quadrados, cada vez menos sexuais. E esse filme é muito sexual, tanto que as pessoas já estão no Twitter fazendo textão. Vocês querem ver soft porn? Maybe so. E se a gente quiser sim, qual é o problema? A gente quer ver sexo sim, a gente quer ver seios saltitantes na tela. É sobre isso também o cinema. E eu acho que esse filme é muito interessante. Aliás, falando nisso, o Mark Ruffalo está um gato, um tesão neste filme. Dito isso, eu vi esse filme no cinema ontem, na data que estamos gravando aqui, e eu falei que eu nunca mais ia voltar no cinema, né? Porque eu tive umas experiências péssimas nos últimos meses, e foi uma sessão muito boa, porque as pessoas riram muito das cenas que deveriam rir, ficaram tensas nas cenas que deveriam ficar tensas. É um filme muito interessante, pra mim ele se conecta em alguns aspectos com o Dente Canino. Sim, eu falei a mesma coisa. Você falou isso? Não aqui, eu falei pro Nick. Eu falei na minha. Tá. E no meu texto do Espanhol. Ele queria… o Yorgos faz sempre exacerbações sobre situações muito comuns. No Lagosta vai ser um estudo sobre relacionamento. No Dentes Caninos é um estudo sobre o controle das pessoas, principalmente o controle feminino. E aqui é muito interessante o quanto ele trata dessa questão de como seria uma personagem adulta sem todo aquele senso de repressão que as pessoas vão depositando em cima da gente desde pequeno, né? Como que a gente criaria uma personagem que fosse livre disso, assim? Então é muito bom ver esse contraste dela com as coisas das pessoas ao redor, o conceito de libertação sexual que ela tem ali, que não é uma libertação sexual, porque é tudo muito naturalizado para ela. Eu acho que o conceito de ficção científica que ele traz, que tem ecos ali de Frankenstein, que é muito claro no filme inteiro, muito bem atuado, esteticamente, assim, muito bom. Ele tem uma coisa quase caricatural em alguns momentos. Eu adoro os animais. Fantasioso, assim, Minha única crítica, eu acho que é o final. Eu acho que ele é um pouco apressado na hora que chega o verdadeiro marido dela lá. Parece que eles vão, tipo… Ih, galera, temos que encerrar o filme correndo aqui. Então, assim, mas eu acho que é do livro mesmo. Porque o dia que eu comentei, alguém falou que tava lendo o livro. E que aquela parte central ali da viagem de navio é realmente bem mais longa no livro do que o resto. E as outras coisas são mais curtas. Então, eu acho que é do livro, não tenho certeza. Eu senti que faltou foi muito jogado, assim, o fechamento. Mas, nossa, filmaço, assim, fantástico, fantástico mesmo. E quem ficou interessado em assistir, que o Kleber citou, Dente Canino, ele tá disponível na Reserva Imovision. Então, vocês podem fazer aí sessão dupla pra você desgraçar a sua cabeça. Perfeito. Boa, Kleber, sua vez. Vou recomendar uma série que voltou e voltou com tudo, que é True Detective, a 4ª temporada.
True Detective é uma criação do Nick Pizzolatto para HBO. Começou lá com aquela edição premiadíssima com o Woody Harrelson e o Matthew McConaughey. É uma série fechada, né? Então cada temporada são sempre uma investigação diferente, com 2 investigadores diferentes. A temporada anterior foi um investigador só. Recomendo muito porque essa a gente tem Judy Foster e Callie Hayes. Elas são detetives numa cidade minúscula de Ennis, que fica no Alasca. E eles começam a fazer... E acontece um crime onde um grupo de cientistas de uma exploração de gelo, todos eles aparecem mortos no meio da neve de uma forma muito bizarra. E essas 2 mulheres vão investigar isso que está acontecendo, só que paralelo a isso, tá começando o período de que fica noite o tempo inteiro. Então eles perdem o contato com a luz do dia, é noite 24 horas por dia. Então tem toda uma questão ambiental, mental, psicológica muito maluca rolando. Recomendo muito. Eu não gosto da temporada 2, tem algumas coisas com a temporada 3 e eu sinto que essa que não tem participação do Nick Pizzolatto. Você assistiu todas? Eu assisti, amigo. Eu fui abandonando. Mas é que eu não consigo abandonar quando eu começo uma coisa, assim. E aí essa tem um meio que ecos da primeira temporada, tem alguns elementos narrativos e visuais que são muito parecidos, tem algumas mortes e algumas cenas bem brutais, que eu acho uma delícia nesse universo do True Detective. Então recomendo muito que vocês assistam. Ai, Kleber, eu nunca assisti nenhuma temporada. Começa por essa, não vai fazer sentido, não vai amarrar com as outras, então dá pra você assistir tranquilíssimo. E você, menino Nike Silva, o que você traz? Bom, eu quero indicar um EPzinho de jazz. Estava eu ouvindo alguma playlist de jazz maluca que eu fiz, e aí começou a tocar no aleatório o Spotify, e aí me indicou essa mina que eu achei fodíssima, assim. Ela chama Raquel Martins, ela é portuguesa, só que ela mora já há uns 4, 5 anos na Inglaterra, então ela tem muito ecos desse jazz londrino e de toda essa cena que eu gosto bastante. E também de música brasileira, então ao longo do EPzinho que chama Empty Flowers, que ela lançou no ano passado, você vai descobrindo um monte de referências legais, assim. A nossa música brasileira, né, o jazz brasileiro, e também a cena inglesa, então... Acho que vale a pena ouvir se você gosta de jazz, vale a pena ficar ligado nos próximos lançamentos dela. Me interessou bastante, assim, foi uma coisa que eu entrei o ano ouvindo bastante. E é isso. Comentários referentes às últimas edições do nosso podcast, nossos especiais de férias. Aqui vou pegar do número 284, artistas que só a gente lembra. O Igor Luney falou: a artista que eu só lembro é a cantora Julie, grande promessa do pop na década passada. Ele colocou entre aspas. Foi ele, eu tô rindo porque ele escreveu assim. Quando a Anitta surgiu e tocou naquela festa chá da Alice. Teve um EP lançado pela Deck Disc em 2013, como um, entre aspas, grande sucesso, Gasolina. Um EDM que depois foi retrabalhado instrumentalmente para ela apresentar no The Voice, quando ela entrou no time da Cláudia Leite. Todas as palavras do Igor Luney são um pouco criminosas. Desculpa, Igor Luney. Mas seu ápice na carreira foi anos antes, quando ela gravou um dueto com Joe Jonas, Eu Não Mudaria Nada em Você, versão em português de uma música do Camp Rock 2 para circular nos blocos comerciais do Disney Channel. Piadas à parte, ela tem uma carreira como dubladora que vem desde antes de cantora. E a música Supernova é bem bonitinha de verdade. Tá aí. Gente, palavras que não existem. Nesse episódio também do artistas que só a gente lembra, o DJ Catatal comentou: Sala Especial, banda instrumental brasileira, músicas inspiradas em trilhas de pornô chanchadas com pitada de Jovem Guarda. Tem no Spotify. Nossa, eu não conhecia esse, eu vou procurar. Comentário da Vivize, ela falou assim: começou com esse título e terminou com a cena das bandas indies brasileiras do início do século. Hahaha. Gen Z, que me desculpe, mas esse episódio foi só para os millennials cansados. O Jefferson Tafarel comentou: Talude, famosa na cena underground de Natal entre 2014 e 2016, flertava com shoegaze e tinha um rock indie marcante. E Dreng, banda de rock do Reino Unido com um som indie bem marcante e letras bastante dramáticas. São duas bandas que me fazem lembrar dessa sensação de só eu escutar.
Comentários da edição número 283. Come to Brazil, artistas curtindo a vida no Brasil. O Rafael Farael falou, nunca ri tanto ouvindo um episódio, hahaha. Fascinado com a história da Kelly ser a precursora do movimento golpe do Patati Patatá. E o The Cosmo Boy falou, esse episódio, além de me fazer dar boas gargalhadas, me fez descobrir muita história fascinante, tipo a Bjork no Carnaval de Salvador. Hahaha, amo demais. É isto. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. E agora vocês também podem assinar a minha newsletter lá no Substack. Só procurar por Renan Guerra, ela tá saindo toda sexta-feira. É isto. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e é isso aí. Nós também temos a nossa amiga @Almeida Dora, que participou do primeiro bloco, mas teve de sair porque está com piriri de dengue. Não tá esquece de seguir... Passar no rabo ali. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming e, se puder, apoia a gente no padrim.com.br. Por quê? Por apenas R$5 por mês você tem acesso a diversos programas com muita antecedência. Todos os nossos clássicos saem sempre antes para os apoiadores e eles participam aqui, ó, das gravações ao vivo, como a Júlia de Flora, a Beatruzes, o Jefferson Kozenieski, o Fábio Júnior, o Leonel Moura, o Regis Valença, o Jonathan Teles, o Fabrício Neri e o Guilherme Murozaki, além de todos os outros que acabaram saindo aqui ao longo da noite. Muito, muito obrigado por apoiar a gente e até a próxima edição do nosso podcast. Feliz 2024! Aê! O ano só começa semana que vem, Cleber. Só depois do carnaval. Acabou. Esse podcast foi editado por Nick Silva.